E aí, futuros servidores, vamos finalizar hoje com a nossa última aula de exercício, para a gente arrematar essa parte de segurados. Então, a aula de hoje está bem curtinha, tá? Então, só para a gente ver os detalhes finais ali, fazer as últimas anotações, as últimas memorizações, aí a gente finaliza essa parte, tá? Só gostaria de pedir, como eu sempre faço, se inscreva no canal, acompanha lá no Instagram também, tá? Curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, coloque embaixo, alguma coisa que possa melhorar o vídeo, alguma dúvida que você teve, que aí, na medida do possível, a gente vai sanando todas essas dúvidas, tá bom? Então, nossa última parte aqui dessas questões, já vamos direto, né? Sem ficar perdendo aqui muito tempo. Então, vamos lá, ó. Claudio Ono tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade rural apenas com o auxílio da família. Olha a dica, olha, ele começou a dar dica. Lavoura de feijão, a família ajudando, a atividade é rural. Dos seus filhos, somente a Aparecida trabalha fora do sítio. Isso aqui é importante, vamos ver. Ó. Embora ajude diariamente na manutenção da plantação, a Aparecida também exerce atividade remunerada no grupo escolar, próximo à propriedade da família. Temos um problema aqui. Ó. Nessa situação, Claudio Ono e toda a sua família são segurados especiais da Previdência Social? E aí, certo ou errado? Claudio Ono e toda a sua família vai ser? Presta atenção, lembra? Ó, esse pessoal ele não pode trabalhar. Tá? A gente tem algumas exceções? Tem, mas via de regra ele não pode. Ele começou a desenvolver outra atividade laboral remunerada, ele vai ser o quê? Excluído da categoria de segurado especial. Salvo as exceções lá que a gente viu, do parágrafo 8º e do parágrafo 9º. Se não lembra, volta lá nos vídeos anteriores, no vídeo que trata de segurado especial. Tá? E aí, certo ou errado? O que vocês me dizem aí? A Aparecida, ela vai continuar sendo segurado especial ou não? Claudio Ono, tranquilo. A questão aqui é que ele fala toda a sua família. O item vai estar errado, por causa que a Aparecida ela vai ser excluída, ela vai deixar de ser segurado especial, tá? Coloquei aqui o caput do parágrafo 9º, mas esse é aquele que eu mandei vocês colocar um IPC de importante pra caramba. Qualquer coisa volta lá, olha nas anotações aí e faz essa revisão, tá? Ó, não é segurado especial o membro do grupo familiar que possuía outra fonte de rendimento. Caso de Aparecida. Claro que ele continua e ele vai dar as exceções, essa não é uma exceção. Por isso que esse item está errado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos lá? Vamos avançar. Beatriz trabalha em Brasília, na sucursal da Organização das Nações Unidas, e não tem vinculação com o regime de previdência estrangeiro. Nessa situação, Beatriz é segurada da Previdência Social Brasileira na condição de contribuinte individual. E aí, pessoal, certo ou errado? Beatriz vai ser contribuinte individual? Lembra que eu falei para vocês, eu acho que no maceteiro lá eu falei sucursal. Sempre que aparecer a palavra sucursal, já fiquem atentos que vai ser o quê? Vai direcionar para que tipo de categoria, pessoal? Ó, quando a gente fala de sucursal, empregado. Por isso que o item aqui, ele também vai estar errado. Tá? Se ligou? Vamos dar uma olhada. Ó. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Exatamente esse caso aqui. Então ele será empregado, por isso que esse item ele também vai estar errado. Viu como você vai maceteando, vai separando, vai guardando algumas palavrinhas chaves, na hora da prova, na hora da questão pode ser fundamental e pode fazer toda a diferença, tá? Vamos para mais uma, ó. Um síndico, olha, o famigerado síndico. Um síndico de condomínio que resida no condomínio que administra e receba remuneração por essa atividade. É segurado da Previdência Social na qualidade de empregado. E aí, pessoal, um síndico, falei pra caramba com vocês aqui, foi o final de um vídeo, hein, sobre o síndico. E aí? Ele administra e recebe remuneração. Ele é empregado? E aí, lembra do síndico? Ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Lembra? Eu falei para vocês, não marquem empregado. Ele vai ser contribuinte individual, tá? O que a gente viu lá do síndico? Se ele recebe remuneração, ele é contribuinte individual. Se ele deixa de pagar a taxa do condomínio, ele vai ser contribuinte individual.
E se ele é síndico por amor, paga o condomínio, não recebe nada, aí se ele quiser, ele pode contribuir como facultativo. Nenhuma dessas hipóteses ele vai ser empregado, por isso que o item está errado. Ele é contribuinte individual. Se eu não me engano, uma aluna, a Manuela, ela deixou até um comentário no vídeo sobre essa dúvida, a questão do síndico profissional, né? Geralmente quando o condomínio ele é assumido por uma empresa e essa empresa contrata ali os trabalhadores, inclusive o síndico é da empresa. Nesse caso desse síndico profissional, ele vai ser empregado, né? Ele vai ser empregado dessa empresa que profissionalizou aquela atividade, tá? Mas a gente aqui está falando da situação física aqui, da pessoa, sem essa profissionalização da carreira de síndico, tá bom? Então já fica essa dúvida aí que foi que a Manuela comentou no vídeo. Eu leio todos os comentários, tá, pessoal? Então fica essa dúvida. Quando a gente estiver falando de o síndico profissional é uma situação à parte, aí ele vai ser empregado lá dessa empresa profissional que está prestando esse tipo de serviço ali no condomínio, tá? Eu estou falando aqui aquele síndico padrão, tá? Aquele que é eleito ali pelos moradores, aí porque ele foi eleito ele deixa de pagar a taxa de condomínio, ou ele recebe uma remuneração por isso, então esse cara ele é contribuinte individual, ele nunca será empregado. E se ele quiser, ele pode contribuir como facultativo, desde que ele não receba remuneração e desde que ele continue pagando lá o condomínio dele. Tá? Tranquilo, pessoal? Fechado? Então, ele vai ser contribuinte individual, o item está errado. Vamos para a próxima. O cidadão belga que seja domiciliado e contratado no Brasil por uma empresa nacional para trabalhar como engenheiro na construção de uma rodovia em Moçambique é segurado da Previdência Social Brasileira na qualidade de empregado. E aí, certo ou errado? Ele vai ser empregado? O que vocês me dizem aí? A gente já viu esse item? A gente já viu esse item também. Tá? Alguns itens ali, pessoal, vai ser só por repetição e por memorização. Não tem jeito, tá? Não tem muito para onde fugir, não. Então aqui ele vai ser empregado, o item está certo, já deixando a fundamentação aqui para você, né? Contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal, agência de empresa nacional, e aí ele é contratado aqui e vai trabalhar lá no exterior. Fala que foi lá para uma rodovia em Moçambique. Ele vai se enquadrar como empregado. Tá tranquilo, pessoal? Vamos com calma e vamos com cuidado, hein? A gente não pode perder questão boba. Então, vamos lá, essa é uma questão eminentemente aí de decoreba, né? Essa parte aqui. Vamos lá, ó. Um adolescente de 14 anos de idade, voltando de novo lá naquele assunto que a gente viu no último vídeo lá de questões, ó. Um adolescente de 14 anos de idade, menor aprendiz, contratado de acordo com a Lei 10.097 de 2000, apesar de ter menos de 16 anos de idade, que é o piso para inscrição na Previdência, é segurado empregado do regime geral. E aí? Ele, apesar de ter, ó, ele fala aqui, ó, que apesar de ter menos de 16, e aí, ele vai ser empregado? A gente falou isso, eu falei isso com bastante detalhe no último vídeo, né? O menor aprendiz, ele é o quê? Ele é a exceção à regra, tá? Então ele vai poder se inscrever antes do 16, que é o piso mínimo ali do regime geral, e ele entra na condição de empregado. Por isso o item está correto. Vamos mais uma vez ler aqui na Constituição, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Esse aprendiz, ele será empregado, tá, pessoal? Bastante atenção com isso, tá? Vamos lá. Quase finalizando aqui. Eu não tô com a garganta muito boa, tá, pessoal? Para esses dois últimos vídeos aí eu deixei um pouco de água aqui já separado. Tô tentando não tossir para não atrapalhar muito a gravação, tá? Peço desculpas aí a vocês. Vamos lá para a quinta, ó. Um tabelião que seja titular de cartório de registro de imóveis em determinado município é vinculado ao respectivo regime de previdência estadual, pois a atividade que exerce é controlada pelo Poder Judiciário. Pessoal, tem um monte de problema aqui nessa questão, tá? Primeiro, o tabelão ele é contribuinte individual. Tá? Ele vai ser contribuinte individual. Então ele fala que é vinculado ao regime de previdência estadual? Não. Atividade controlada pelo Poder Judiciário? Não, não. Pode ignorar tudo. Tá? O que é importante você saber aqui? Tabelião, contribuinte individual. Tabelião, contribuinte individual. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Então esse item aqui
ele vai estar errado. Beleza? Tranquilo? Vamos para o 6. O 6 eu vou deixar vocês fazerem. Vocês que vão acertar essa. Ó. Célia, professora de uma universidade, eventualmente presta serviço de consultoria na área de educação. Por isso, Célia é segurada empregada pela atividade de docência e contribuinte individual quando presta consultoria. Nessa situação, Célia tem uma filiação para cada atividade. Certo ou errado? A gente já falou disso aqui também, pessoal. E aí, certo ou errado? O que vocês me dizem aí? Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Célia, professora de uma universidade. Ela vai ser o quê? Empregada. Eventualmente presta serviço de consultoria na área de educação. Ela é uma trabalhadora eventual. Ó. Trabalhador eventual, nós estamos falando do contribuinte individual. Então, ela vai ser empregada e vai ser contribuinte individual. Ele já finaliza exatamente o que a gente acabou de constatar. Vai ter uma filiação? Sim. Se ela tivesse três profissões aqui, 3 trabalhos, teria 3 filiações. Se tivesse 4, seria 4. E assim sucessivamente. Tá? Por isso, a gente pode dizer aqui que esse item também está correto. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas, ó, só deixa aí no vídeo. Vamos para a gente finalizar essa parte de questões. No próximo vídeo a gente começar a tratar dos nossos dependentes. É uma aula que eu acho super legal. Acho muita coisa interessante ali para a gente ver. Vamos lá. Ó. Suponha-se que Gustavo tenha falecido após ter trabalhado como mecânico em uma oficina informal de sua propriedade durante 7 anos. Sem nunca ter realizado inscrição no regime geral, nem procedido ao recolhimento das devidas contribuições. Nesse caso, admite-se por norma regulamentar a inscrição pós-morte de Gustavo no regime geral por seus dependentes, com o intuito de se habilitarem ao benefício da pensão por morte. E aí, pessoal, certo ou errado? Vai lá, pausa o vídeo, pensa. Certo ou errado? Vamos ver aqui o que é importante aqui pra gente. Ó. Mecânica em uma oficina informal de sua propriedade. Sem nunca ter realizado a inscrição no regime, nem feito o recolhimento. É possível? A gente está falando de quem aqui, pessoal? Ó, mecânico de oficina informal. A gente está falando de um contribuinte individual. Esse cara, ele pode se inscrever pós-morte? Contribuinte individual pode? O que a gente viu? Quem é que pode pós-morte? É o segurado especial. Ele não pode, por isso que o item está errado. Então, olha aqui a fundamentação. Ó. Não será admitida a inscrição pós-morte de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Só posso pós-morte quem? Segurado especial. Tranquilo, pessoal? Com isso a gente finaliza essa parte. No próximo vídeo a gente começa a bater a parte de dependentes. Peço que vocês curtam. Se gostou, compartilha. Se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram também, tá? Então eu espero que de fato esses vídeos estejam fazendo diferença na vida de vocês, tá bom, pessoal? Próxima aula, vamos começar o assunto dependente para a gente finalizar de vez essa parte de beneficiários, tá bom? Tudo de bom, vamos seguir firme, até a próxima aula.